Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós das mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Padre Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, meu irmão, minha irmã. Que alegria te encontrar em mais um programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Sou eu, missionário católico deficiente visual, o Enio Viana. Irmãos e irmãs, nós vamos colocar o card acima aí do Santo Rosário com as meditações de São Padre Pio. Quero muito agradecer a cada um de vocês que tem acompanhado o nosso projeto de divulgação, que tem deixado like, comentado e compartilhado. Muito obrigado. Cada vez mais está ampliando, está crescendo. Nós estamos chegando cada vez mais longe. E é sempre com a tua ajuda e a tua colaboração. Através das nossas pregações, nosso rosário, nós vamos ajudando você. E assim você vai poder nos ajudar, para que nós possamos ajudar mais pessoas. E assim nós realizar o sonho de ter um local de evangelização. É claro que não é o sonho de Enio, é o sonho de todos nós, que nós cada um podemos colocar cada dia mais um tijolo. Então nós contamos com a tua colaboração. Nós vamos colocar na descrição desse vídeo o link no nosso grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e receber diariamente o nosso conteúdo. Também está a nossa página no Facebook, o nosso canal no Telegram e também está o Instagram do missionário, que vamos colocar aqui na tela. Também está na descrição desse vídeo. Irmãos e irmãs, o que é a dor? O que é o sofrimento? Padre Pio dizia que ele era a chaga completa. E você é o quê? O que você passa durante o seu dia? Como que você tem enfrentado? Agora você vai ver como o santo enfrentou. Como o santo viveu. E como era o dia a dia dele. E você vai ver ele dando um ensinamento. Agora você já parou para pensar? Aquela pessoa que passa pelo sofrimento e ensinar como lidar? Porque normalmente quem passa reclama. Quem passa murmura. Não é isso? Mas agora você vai ver São Padre Pio nos ensinando. Isso é muito belo, coisa muito linda. Eu quero pedir que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. E lembre-se que esse relato foi tirado do nosso site. Vou colocar aqui na tela, também está na descrição desse vídeo. Preste atenção nesse relato, por favor. O Padre Pio, mestre do sofrimento. À medida que os dias iam passando, mais me apercebia de quanta virtude o padre tinha no sofrimento. Frequentemente descobria nele, como que por combinação, a coexistência surpreendente da alegria constante que lhe vinha da dor contínua. Muitas vezes, depois de ter brincado muito conosco, dizia que tinha de se retirar, porque uma dor muito forte, que tinha desde há dias, o atormentava e não o deixava por um instante. Parecia o homem mais saudável do mundo, mas era uma chaga completa. Um ano, enquanto estava em San Giovanni Rotondo, tive de me deslocar urgentemente a Roma. Pensei em visitar a irmã do padre, religiosa ursulina. Perguntei-lhe se podia ir. Vai, respondeu-me. Quer que lhe diga alguma coisa da sua parte? Perguntei. Diz-lhe que reze por mim, que sou uma completa chaga. E no entanto, permanecia sereno diante de todos e sempre de bom humor conosco. Não perdia nenhuma ocasião para uma piada amável e brincalhona. Isto impressionou-me sempre muito. Em confissão, perguntei-lhe: Padre, como consegue sofrer tanto e ter uma cara sempre serena e alegre, enquanto eu sofro pouquíssimo e não consigo esconder a dor no meu semblante? Respondeu: Filho, começa a acolher com doce resignação as contrariedades e as aflições, e o Senhor não deixará de pôr no teu coração a serenidade, a paz, a alegria e também na suprema felicidade no padecer. Foi assim que eu fiz. Faz tu isso também. Irmãos e irmãs, paz e bem.
quando nós vamos falar de sofrimento, de dor, é claro que cada uma é particular, você passa pela sua, eu passo pela minha, mas a única coisa que precisa ser algo centro da nossa vida, que a nossa finalidade deve ser o céu, o paraíso do encontro pessoal com Jesus Cristo. Essa deve ser a finalidade de cada um de vocês, cada um de nós. É claro que nós temos uma finalidade de alcançar o reino do céu, o paraíso, e somos filhos de Deus. E como você tem essa finalidade, eu nunca vi, você nunca vai abrir um livro de um santo, a sua biografia, encontrar um santo que reclama, que murmura, que busca cada vez mais o conforto desse mundo, o bem-estar. Mas você vê sempre santo se mortificando, se flagelando, fazendo renúncia, jejum, penitências. Então você percebe que o santo busca ter um encontro pessoal e íntimo com o Senhor de forma constante e diária. Só que você pode falar para mim, Wênio, eu estou no início da caminhada, mas eu quero te dizer para você uma coisa. Nós precisamos já no início, já buscar o Senhor intensamente. E quando o Padre Pio, as pessoas olhavam para ele e via que era um homem saudável, aí que estava enganado. Porque você já viu aquele ditado que nunca compra um livro pela capa? Nunca olha a pessoa pela aparência? Exatamente. Você olhava para Padre Pio, era um homem sereno, mas por dentro era um homem muito frágil. Se você ler o livro de Padre Pio, você vai ver que sempre ele tinha que retornar para a Pietrelcina, porque era um homem frágil de saúde, pois ele tinha muitas doenças. E com isso ele precisava retornar para sua casa para ter o cuidado de seus pais, da sua mãe Pepa, ou melhor, Josepa, para melhorar. E quando ele melhorava, ele retornava para o convento. Mas é isso que nós precisamos entender. Ele era um homem frágil por dentro, mas de espírito elevado. E é isso que nós precisamos entender. O povo aí fora diz que a carne é fraca. Tudo bem, verdade. Padre Pio tinha essa carne fraca, mas eu não estou aqui dizendo por pecado, não. Eu falo que ele tinha a saúde muito debilitada. Você vê ele, aquelas tosses que ele tinha, que nunca parava. Teve um momento que um frade, depois, após a morte de São Padre Pio, ouviu alguém tossindo, ele achou que era São Padre Pio, próximo do convento. Mas é aí que nós precisamos entender uma coisa. Nós achamos que os santos, ele não passa por dor, por sofrimento, que a vida dele é só milagre, é só cura e libertação. E aí que nós muito enganamos, e aí que nós estamos muito que enganados. Sabe por quê? Ele passa por sofrimento, vocês não imaginam o quanto. Ele passa por opressões diárias e constantes. E eu fico algo meio que triste ao dizer isso para você. Até o próprio superior o oprimia, até o Papa. Ele ficou por um certo tempo sem poder celebrar uma Santa Missa, sem poder ouvir confissão. A missa não podia celebrar em público para toda a Assembleia, mas tinha que celebrar em particular. Mas eu quero dizer que mesmo assim, Padre Pio fez tudo com amor, ele foi muito obediente ao seu superior, e ele mesmo disse que se o superior dele pular da janela, ele pensaria duas vezes, mas pulava automaticamente. E é isso que precisa nos comover o nosso coração. Um homem que viveu e foi uma chaga tremenda. Quando nós olhamos para os estigmas, e muitos queriam tocar, muitos queriam beijar, não sabe o que ele passava para carregar aquela chaga em seu corpo que ele teria que enfrentar. Mas as pessoas só olhavam somente o milagre, só queria estar por perto do estigmatizado, mas não sabia da dificuldade que ele tinha para caminhar, para pegar os alimentos, para escrever uma carta, para segurar Jesus. Então, São Padre Pio ele enfrentou isso, e na verdade ele enfrentou isso muito bem. E nós precisamos olhar para São Padre Pio e perceber que dentro da sua família ele também encontrou dificuldades. Primeira coisa que quando ele disse que queria ser sacerdote, os pais se tornaram frade da ordem dos menores dos capuchinhos. Os pais deles não tinham condição. O pai dele teve que viajar
para ao trabalho para pagar os estudos para ele. Então também foi um sofrimento. Separação da família para um santo não é fácil, é claro. Depois você vai ver que dentro da casa dele teve também, como diz o livro, uma ovelha negra. Então você imagine só um santo passar por tudo isso. É claro, se nós pudéssemos abrir aqui para nós ter um diálogo e falar sobre sofrimento, sobre dor, é claro que você vai dizer muitos, vários. E eu sei que você passa, sei que você vive, mas eu quero aqui profetizar sobre a sua vida. Eu não quero aqui ser como os protestantes, profetizar a benção, mas eu quero te profetizar uma coisa na sua vida: santidade na sua vida. Se você perseverar, se você buscar, se você parar de murmurar, parar de reclamar, você vai alcançar o reino do céu e o paraíso. Mas só alcança aquele que persevera. Só alcança aquele que muda a murmuração para o louvor. Aquele que para de olhar para a dor e começa a olhar para o Salvador. E é isso que cada um de nós precisamos buscar dia após dia. E Padre Pio, a um diálogo com o seu filho espiritual, ele dizia: Padre, como é que tu consegue suportar tudo isso? Ele diz que suportava isso tudo com amor e resignação. E é esse passo que nós precisamos hoje observar em São Padre Pio e buscar viver. Eu sei que as coisas não estão fáceis, mas se você parar para pensar, estamos vivendo um tempo muito difícil. O alimento alimentando, o combustível cada vez maior, o número de pessoas cada vez gigantesca de morte, pessoas suicidando, cada vez mais as coisas estão caóticas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: em meio a esse momento caótico, com o olhar da fé, você pode olhar e dizer assim: não tem jeito humanamente, mas para Deus tem jeito sim. Se você tem um projeto de abrir a empresa, se você olhar com o olhar da fé, você vai alcançar esse milagre na sua vida. Se você olhar para uma faculdade, olhar com olhar humanamente, nesse momento é tão difícil porque o seu emocional se encontra muito debilitado. Mas se você olhar com o olhar da fé e dizer: se eu perseverar, se eu confiar com o Senhor, você vai conseguir, você vai alcançar. Você pode olhar para o seu casamento e falar: eu não posso ter filhos porque nós não temos condições de manter a criança nesse tempo. Mas se você olhar para olhar de fé, você vai ver que Deus vai providenciar. É claro, o nosso Deus é um Deus de promessa, é um Deus de milagre, é claro, mas também exige de nós um esforço na perseverança, em crer, em confiar, buscar, amar, o adorar. Mas isso exige de você, exige de mim, eu tenho um olhar de fé e entender que não é a dor, não é o sofrimento, não é os obstáculos que o povo coloca ou que muitas vezes eu próprio tenho colocado, que pode parar a minha fé, que pode parar o meu sonho, o meu projeto e a minha determinação. Padre Pio pedia sempre as orações. Eu quero dizer para você uma coisa: vamos orar por você, claro, com certeza, mas não deixe de rezar por você. Busque o Senhor, entre em atitude de oração e sempre seja íntimo do Senhor, porque o Senhor lhe disse: pedi e recebereis. E o Senhor, ele tem um desejo tremendo de mandar muitas graças na sua vida e para o teu coração. Deus abençoe. Nós vamos colocar o card acima aí do programa Padre Pio, seus milagres e ensinamentos. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Deus abençoe e até o próximo momento. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.